algumas vezes é melhor não se lembrar daquilo que a gente sonhou à noite. Salve galera, eu sou o Dan Falteri e hoje nós vamos falar da nossa leitura do mês de março de 2024, que foi Sandman, edição definitiva volume 2, escrita por Neil Gaiman, desenhada e arte finalizada por vários artistas. E uma coisa que chama atenção em relação a Sandman e que é legal falar aqui nesse vídeo é o quanto essa obra é conhecida, mas de forma superficial, porque muita gente já ouviu falar de Sandman, sabe que é uma grande obra, mas pouca gente efetivamente leu Sandman. Sim, essa é uma obra que chegou apenas ali a alguns aficionados por quadrinhos e pessoas que realmente gostam desse tipo de história. Mesmo com a série da Netflix, que foi ali um razoável sucesso, muita gente ouviu falar, mas pouca gente leu essa obra. Então a minha função aqui também vai ser mostrar para vocês um pouquinho por que e se vocês realmente devem ou não fazer a leitura desse livro. Mas antes aquele recado rapidinho para vocês deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal. E por que isso é importante? Porque isso não muda nada para vocês, mas isso muda muito para mim. Como um canal independente aqui, eu preciso do seu like e da sua inscrição para esse canal poder crescer. Estou com uma meta ali de 1000 inscritos, estou subindo rapidamente esse ano, então dá uma forcinha aí. Quem sabe a gente chega nos 1000 ainda em 2024. E outro recadinho que eu tenho que dar para vocês é que eu vou precisar dar ali alguns pequenos spoilers do que aconteceu nas edições anteriores e até nas histórias contidas aqui, já que sem esses spoilers eu não vou conseguir comentar minimamente a minha opinião e até mesmo parte da sinopse dessas histórias. Então, se você é ultra sensível a spoilers, essa é a hora de você parar esse vídeo, fazer a leitura e voltar depois. Caso você não ligue ali para pequenos spoilers, insights que vão até contribuir com a sua leitura, então continua com a gente. A edição definitiva número 2 de Sandman começa com a história Estação das Brumas. E eu já devo dizer para vocês que essa é a melhor história do encadernado. Ela vai pegar ali mais ou menos 1/3 desse livrão aqui, e nela a gente vai conhecer ali um pouco mais dos outros perpétuos. Isso mesmo, a gente vai conhecer um pouquinho dos irmãos de Sandman, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre destino, desejo e por aí vai. É uma história muito interessante porque há uma reunião entre esses irmãos e essa reunião é justamente para dar um puxão de orelha ali no Sandman, já que muitos e muitos anos atrás ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Nada. Esse nome acaba complicando um pouquinho a nossa leitura, já que a gente vai ter frases como Nada estava aqui, ou Nada fez isso, por exemplo. Eu não sei como é o original em inglês, eu não sei se o nome dessa personagem era Nada e na tradução acabou gerando uma coincidência, ou se o nome dessa personagem era algo como Nothing, Anything, em inglês, e acabou gerando essa tradução. Não sei dizer, mas acaba gerando ali algumas frases um pouco engraçadas de se ler. Porém, o que acabou acontecendo é que esse romance não terminou bem, e o Sandman ali, meio recalcado, meio chateado, mandou essa moça, como punição, para o inferno. É isso mesmo, ele condenou ela ao inferno, apenas porque ele ficou um pouquinho chateado. E você acha que você está vivendo uma relação tóxica. Mas então os irmãos chegam ali e dão uma prensa no Sandman e falam: pô cara, vai lá, tira a menina de lá, ela já sofreu demais, você precisa repensar isso. Então Sandman vai até o inferno e ele espera, claro, uma luta contra Lúcifer, já que ele já esteve no inferno antes. Ele precisou ir até lá para buscar um item que ele havia sido roubado e estava com um dos demônios de Lúcifer. Após uma maravilhosa luta com palavras, ele retomou isso. Mas agora ele não espera uma recepção muito boa. Porém, o que acaba acontecendo vai explodir a sua cabeça. E eu vou poupar você desse spoiler. Mesmo você que ficou até aqui e quer saber um pouquinho mais, não, eu não vou te contar essa surpresa, mas espere aqui uma reviravolta que ninguém, a não ser o Neil Gaiman, poderia imaginar. Logo após essa história, nós vamos ter aqui 3 pequenas historietas que vão fazer parte ali do que é chamado de espelhos distantes.
nós vamos ter ali a primeira história chamada Tremedor, aonde nós vamos ver Joanna Constantine em uma aventura para recuperar ali um artefato bastante curioso. Logo depois nós vamos ter a história chamada Augustus, onde nós vemos ali um imperador grego no meio do seu povo fazendo uma pequena experiência. E a gente termina com 3 setembros e 1 janeiro, onde a gente fica sabendo da história do único imperador da história dos Estados Unidos. Essas historietas são bastante saborosas e eu gostei bastante da terceira. Então, se eu fosse elencá-las, eu diria que 3 setembros e 1 janeiro é a melhor delas e Augustus talvez seja ali a menos melhor. E eu digo menos melhor porque você não vai encontrar uma história necessariamente ruim aqui em Sandman. Muito pelo contrário, o nível é altíssimo. Então você vai acabar separando as histórias aqui nas que você gostou mais e nas que você gostou menos. E isso vai depender muito mais do seu gosto pessoal do que da história em si. Já que algumas pessoas vão se identificar mais com algumas coisas, outras com outras coisas. E isso é bastante normal. Mas história ruim por aqui, não tem não. Logo em seguida nós temos a história que pega ali também um terço dessa obra, que é Um Jogo de Você. Nessa história aqui, o Neil Gaiman vai bem fundo na fantasia. Nós temos ali uma menina que está vivendo em Nova York e cujo nome ou apelido é Barbie. E o mais interessante é que a Barbie namorava um rapaz chamado Ken. Namorava ou era casada, já que é dito aqui que ele paga uma pensão para ela. E a gente acaba descobrindo que nos sonhos dessa Barbie existe ali todo um mundo de fantasia. Então nós vamos alternar entre a vida mundana da Barbie. Ela está ali num prédio, numa região de classe média baixa, eu diria, de Nova York, vivendo ali junto com outras moças e um cara muito estranho. E lá no mundo dos sonhos dela, aí sim você vai ter uma coisa super fantasiosa, com animais antropomorfizados, muita magia, referências a Alice no País das Maravilhas e por aí vai. E é claro que vai acontecer uma junção entre esses dois mundos com alguns eventos bastante catastróficos em ambos. Essa é uma história que, em sua essência, ela é muito boa, mas que, na minha opinião pessoal, o Neil Gaiman pesou um pouco a mão, já que ele quis trabalhar vários temas aqui. Então ele não trabalha 2, 3 temas, ele trabalha uns 15 temas. Então tem hora que você fica um pouquinho sobrecarregado pela leitura. Então nessa segunda experiência de leitura para mim, eu inclusive achei que foi um pouco pesado. Pode ter ajudado aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. A gente costumava ler essas histórias uma vez por mês. Então havia um tempo muito bom para digerir. Eu procurei fazer lendo uma vez por dia. Então todo dia eu pegava e lia uma história inteira. Então era como se eu estivesse lendo ali o conteúdo de um mês em um dia. Mesmo assim eu achei um pouquinho pesada. E essa história não me agradou tanto quanto da primeira vez. Eu achei que ela, por trabalhar muitos temas, acaba sendo um pouquinho confusa. Mas como eu disse para vocês ali atrás, não tem história ruim aqui. É tudo uma questão do seu gosto pessoal. Esse volume termina com 2 histórias chamadas de Convergência. Nós temos aqui A Grande Caçada, onde vamos ter a história ali de um rapaz vivendo em tempos medievais que faz de tudo para devolver um colar para a sua dona. É uma história bastante lúdica e com um final bastante surpreendente, por assim dizer. E essa história termina com Lugares Maleáveis, mostrando ali uma aventura do Marco Polo. Sim, o personagem histórico e aquele que causou toda a brincadeira do Marco e Polo numa história onde ele se perde. E essa é uma outra característica bem interessante que você vai encontrar em Sandman. É muito comum o Neil Gaiman juntar pessoas que realmente existiram no nosso mundo, personalidades históricas, com toda a sua fantasia, com toda a sua ficção. Então isso também dá um sabor especial para quem conhece um pouquinho de história e consegue ver algumas passagens históricas ali sendo misturadas com a fantasia. Essa edição termina com uma historinha extra nunca publicada e com tudo isso aqui que vocês estão vendo de extras. Sim, você vai ter todas as capas, curiosidades sobre produtos que foram lançados,
biografias de todo mundo que trabalhou aqui. É um material muito cuidadoso, feito com muito carinho. E por isso eu tenho que dizer para vocês que sim, esse volume aqui merece o nome que lhe foi dado de edição definitiva. Nós vamos ter 5 livros onde todo o material publicado de Sandman foi compilado. Ele fica muito bonito na sua estante, ele tem uma qualidade muito boa, tanto de papel quanto de capa, capa dura, tudo muito bem feitinho. A única coisa que eu poderia dizer que seria um pequeno defeito desse tipo de edição é o peso. Sim, ao você manusear isso daqui e fazer a leitura, tem horas que cansa um pouco. Então não é um livro fácil de ler. Assim, o conteúdo é pesado e o livro em si também é um pouquinho pesado. Mas eu acho que vale a pena, porque se você não tem muito espaço em casa, você consegue compactar bem as edições. Então, mesmo sendo um livro grande, se você fosse ter todo esse material em edições ali pequenininhas, o resultado espacial seria muito maior. Então, por todo o trabalho que foi feito aqui, economia de espaço, barra qualidade, eu recomendo sim que você compre essa edição. Você ainda consegue encontrar ela sem grandes dificuldades ali nos marketplaces da vida. Passando então para a minha nota técnica, como eu disse para vocês, isso daqui beira a perfeição. Desenhos maravilhosos, histórias complexas, filosofia, tudo muito lindo, toda a parte técnica feita com exímio cuidado. Sandman é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores quadrinhos já lançados. Então, é claro que a nota técnica para esse material aqui é nota 5. Daria 5,5 se fosse possível. Falando sobre a minha nota pessoal, a leitura desse volume em si, como eu disse para vocês, não foi tão fácil quanto eu esperava. Foi uma releitura, então eu consegui me aprofundar em alguns temas e algumas coisas que eu não tinha talvez prestado tanta atenção da primeira vez. Mas não foi uma leitura totalmente fluida e teve sim momentos em que eu fiquei um pouco cansado, em que eu parei a leitura e fui fazer outra coisa porque não estava andando. Então, sim, esse daqui é um material para pessoas que estão muito maduras ou que gostam muito de fantasia e estão dispostas ali a dedicar o seu tempo e, claro, a prestar muita atenção. Porque se você lê isso aqui com o celular do lado, ou com gente conversando, ou com muito barulho que te tire a concentração, você não vai conseguir absorver nem 10% do material. A minha experiência pessoal rendeu uma nota 4,5. E como a gente não pode dar uma nota 4,75 aqui no nosso canal, já que nós usamos o sistema de estrela ou meia estrela, eu vou arredondar para cima e dizer que esse aqui é um material que merece sim uma nota 5. Existem poucas coisas no mundo tão bem feitas. Então, se você quer um bom material, se você quer uma leitura realmente maravilhosa, edificante, leia Sandman. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo falando sobre Sandman na nossa leitura de março de 2024. E o que eu quero saber de vocês? Quero saber se vocês já leram Sandman, o que vocês acham? Tem alguma coisa a acrescentar ao que eu falei aqui? Vocês já viram a série? Gostaram? Comenta aí também. Eu leio todos os comentários, respondo sempre que possível. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.